Pessoal, vamos só relembrar um pouquinho o que a gente vinha trabalhando antes do projeto, certo? Antes do projeto, a gente tinha passado uma atividade para vocês, uma atividade que versava sobre o pensamento ilustrado. Nós trabalhávamos um pouco a respeito de alguns fatos que mudaram o pensamento lá no século XVIII, aquele pensamento que estava muito pautado nas ideias religiosas, e aí a gente começa a ver uma ruptura, uma mudança, uma transformação a partir disso. Isso lá no século XVIII, certo? Então, era esse movimento que a gente vinha fazendo antes do projeto Covid, né? Que desde já quero parabenizar todos vocês que se envolveram no projeto e que participaram da melhor forma, certo? Bom, então como é que a gente pensou aqui? Antes do projeto, a gente vinha trabalhando a respeito da ilustração, né, no pensamento ilustrado, onde nós trabalhamos um pouco a respeito desse pensamento, né, que também recebe a denominação de iluminismo, ilustração ou iluminismo, que está relacionado às ideias que se desenvolveram na Europa entre os séculos XVII e século XVIII, que tem como algumas das características tentar explicar, né, a racionalidade, uma explicação racional para os fenômenos naturais e sociais. Então, nesse momento, há um confronto, como a imagem que eu tentei trazer para vocês aí mostra, há um confronto entre a razão e a emoção, entre a espiritualidade que reinava, que pairava, que dominava, não a espiritualidade, mas um pensamento que se fazia, que comandava, que estava muito ligado à questão da religiosidade. Uma religiosidade que caminhava junto com o poder, uma religiosidade que caminhava junto com a economia, uma religiosidade que dominava o espaço e que ao mesmo tempo também, de certa forma, oprimia. Então, assim, esse pensamento racional, ele vinha romper com tudo isso. Ele vinha tentar trazer novas ideias, novos rumos para essa sociedade lá do século XVIII. E ele não foi visto com os melhores olhos. Vale a pena a gente lembrar isso. Relembrar, na verdade, porque vocês já perceberam isso também a partir do que a gente já estudou. Então, na atividade anterior, o que é que vocês fizeram? Vocês estudaram um pouquinho a respeito de alguns defensores. Acho que vocês lembram que eu passei para vocês uma pesquisa, e nessa pesquisa vocês tinham lá algumas imagens, e a partir dessas imagens vocês iriam pesquisar a respeito de algumas daquelas pessoas. E aí a gente traz aquelas pessoas as ideias de alguns defensores lá do século XVIII, alguns defensores desse pensamento iluminista. O que é que eles defendiam? O que é que essas pessoas, quais eram os pensamentos delas? Essas pessoas, elas rejeitavam as tradições, elas atacavam determinadas injustiças que eram praticadas ali à época, e elas se posicionavam contra a intolerância religiosa e os privilégios que eram típicos da sociedade naquela época, privilégios que eram dados para quem? Para aqueles que tinham uma posição social superior, para aqueles que tinham um maior poder aquisitivo, enquanto que a população, os camponeses, aqueles que eram mais pobres, eles continuavam a viver em situações de miséria, tá certo? Então, vale a pena a gente destacar que esse momento, esse movimento que a gente está estudando, ele tem o seu apogeu, o seu ápice, o seu momento mais forte lá no século XVIII. Ele acontece entre os séculos XVII e XVIII, mas o seu apogeu é no século XVIII. E por isso esse século XVIII ficou conhecido como século das luzes, certo? E aí a gente traz a imagem de Newton, né? Um desenho que traz, antes, vocês viram anteriormente, até no próprio livro de vocês faz uma comparação do pensamento anterior, de como é que o mundo foi formado, e aí traz Newton com o geômetra divino, né? E anteriormente aquela ideia do compasso na mão de Deus, e aí o compasso passa
no pensamento ilustrado, ele passa para a mão do homem, né? Como o homem pensando, criando. Então, há uma mudança aí no modo de ver, de criar. E sempre o compasso. Como se o compasso, que é aquele que constrói, que dá forma a tudo, ele mudasse somente de mão. Sai da mão de Deus, passa para a mão do homem. O homem passa a pensar, certo? Não desvalorizando Deus, é o Criador, mas dando uma visão a mais. Então, esse pensamento aí traz essa ideia da razão, fomenta a ideia da razão aí da época na ilustração, a partir da obra de Newton, né? Isso aí, esse pensamento que foi levantado, né? Pelo pintor da época, pelos pensamentos da época, Newton, né, o geômetra divino, de William Blake, isso lá no ano de 1795. E tá aí o Newton, né, que foi, como é que eu posso dizer, que foi utilizado de certa forma como modelo à época. Foi pensado, que utilizou de muitos dos seus pensamentos nesse período aí. Eu acredito que alguém deve ter pesquisado sobre Newton e a gente vai ver isso mais à frente. E aí nós temos ainda que dentro desse contexto que vocês estudaram, dentro das atividades desenvolvidas, a gente teve, vamos só tentar relembrar aqui, nosso início de pesquisa. Eu entreguei lá para vocês uma atividade, iniciava a partir das teorias e experiências, a construção do pensamento ilustrado. E aí lá eu coloquei algumas imagens de alguns pensadores, esses pensadores que guiaram a sociedade na época, né, para um melhor entendimento sobre as grandes transformações do mundo, transformações essas que estavam relacionadas ao modo de ver e de agir dessa sociedade. E a partir disso aí eu penso que vocês conseguiram destacar, né, o pensamento ilustrado, essa ruptura que ela marcava a passagem de uma perspectiva que era assentada na transcendência para formulações baseadas em princípios de imanência. Passava daquela ideia do que estava de um ser supremo para um ser presente. Era essa ideia que vigorava dentro do pensamento ilustrado, essa racionalidade mais próxima do sujeito. Então, a pesquisa a pesquisa proposta para vocês, a primeira pesquisa era essa, que vocês analisassem aquelas imagens e escolhessem dois daqueles gênios da época e fizessem uma pesquisa sobre quem foi, onde viveu, e a partir disso aí, quais eram as obras, os pensamentos e por aí. E vocês fizeram, devem ter feito. Então, só para a gente relembrar um pouquinho, quais foram esses gênios da época que você escolheu? Tenta aí lembrar quais foram. E quais foram essas descobertas deles? Foram descobertas interessantes ou não? Os pensamentos eram interessantes para a época ou não? Pensem aí, tentem relembrar um pouquinho essa atividade que foi realizada lá no dia 25 de junho. Foi proposta no dia 25 de junho. Então, foi a primeira parte, foi o Tink. E aí, a gente vem para o PER. E aí, a segunda parte, a proposta era a seguinte. A proposta era que vocês, a partir da pesquisa de vocês contactassem um colega e tentassem ver o que é que o colega de vocês tinham feito. E anotassem também, era a segunda fase, era o PER. E aí eu pergunto para vocês, tentando relembrar um pouquinho, como foi? Os pensadores foram os mesmos? Ou foram pensadores diferentes? Quais foram essas descobertas de vocês? Foram descobertas parecidas ou foram totalmente diferentes do que até então vocês tinham feito? Quero que vocês pensem um pouquinho sobre isso. E aí a gente chega à última fase, que é o momento onde a gente vai compartilhar esses dois primeiros momentos. O momento em que você trabalhou individualmente, o momento que você
trabalhou com seu colega e agora a gente vai trabalhar junto. Então, o que é que você vai fazer agora? Você vai criar um texto único com as informações sobre esses gêneros do pensamento ilustrado, considerando a sua pesquisa do seu colega, criando um texto único a partir disso. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou dispor um documento para edição no Classroom e você vai editar deixando o seu texto lá, certo? Como é que isso vai acontecer? Vou colocar para vocês aqui, para que vocês consigam compreender como é que vai ser isso. Cada turma vai receber essa atividade, que é a capa. Como vocês podem perceber, vocês vão achar que é a mesma atividade que vocês já fizeram, mas não é. Share, pensar, unir e compartilhar. Vejam bem, você já pesquisou sozinho, já consultou seu colega sobre a pesquisa e agora vai juntar as informações e relacionar com o movimento estudado, que foi o iluminismo. E sua relação com as mudanças, no contexto científico e cultural no mundo. E aí, cada turma vai receber uma folha dessa para editar. Vocês só vão editar a segunda folha, onde vocês vão estar observando o número de vocês, tá certo? Só precisa observar o número. E aí, aqui, não precisa colocar o nome de vocês aqui nesse espaço do número, não. Vocês vão colocar o relato da pesquisa aqui. Vocês vão digitar. Podem digitar, que aí vai cedendo espaço, certo? E ao final, vocês colocam o nome de vocês. A turma já está aí, ao final vocês colocam o nome de vocês, tá bom? Então, é uma atividade para... o link vai estar disponível, vocês vão poder editar aqui mesmo. Não precisa colocar nada lá no Classroom. Vocês recebem o link, vocês editam e automaticamente o link volta para que eu possa fazer essa correção, tá bom? E aí estou à disposição para quaisquer dúvidas que vocês possam vir a ter, certo? Então, dessa forma a gente fecha esse tema, essa atividade. O Team Share, unir, pensar, unir, compartilhar, a partir do pensamento ilustrado dentro das aulas de história. Então é isso, fiquem com Deus e até mais.